Ele não era o mais eloquente, não era um dos 3 mais próximos, mas foi ele quem ouviu o chamado de forma mais direta. Segue-me. E Filipe obedeceu sem questionar. Abandonou as redes, os planos e seguiu um homem de Nazaré. Mesmo sem entender o porquê, Filipe foi o primeiro a anunciar o Messias a outro judeu, o primeiro a pregar com poder em Samaria, o primeiro a ser arrebatado pelo Espírito em pleno deserto. Mas existe algo em sua história que quase ninguém viu, uma conexão silenciosa que mudaria o destino de continentes inteiros. Por que o Espírito tiraria Filipe de um avivamento para levá-lo ao deserto? O que havia naquele encontro com o eunuco etíope que o céu considerou mais urgente do que multidões em conversão? Será que Filipe foi apenas um pregador? Ou será que ele foi a chave esquecida que abriu o caminho para os gentios antes mesmo do apóstolo Paulo? Acompanhe esta história, porque talvez o que o apóstolo Filipe viveu no silêncio ecoa até hoje nos confins da terra. Junte-se a nós enquanto exploramos como Filipe, o apóstolo silencioso, se tornou um instrumento de milagres, coragem e obediência, mesmo quando o Espírito o levou por caminhos que ele não compreendia. Antes de ser apóstolo, antes de ser arrebatado pelo Espírito, antes de ouvir a voz que o levou ao deserto, Filipe era apenas o filho de um pescador da Galileia. Nascido em Betsaida, vila modesta à beira do mar da Galileia, cresceu entre redes, barcas e histórias contadas à luz de lamparinas. Seu pai, Eleazar, era um homem duro, mas justo, daqueles que diziam mais com os olhos do que com palavras. Sua mãe, Dara, era doce e silenciosa, sempre com um cântico nos lábios. Tinha 2 irmãos mais velhos que se dedicavam à pesca e uma irmã caçula chamada Mara, sonhadora como ele. Filipe, no entanto, sempre foi diferente. Enquanto seus irmãos disputavam peixes, ele observava as estrelas. Enquanto os homens falavam de negócios, ele perguntava sobre as promessas dos profetas. Havia nele uma inquietação que ninguém entendia, um vazio que nem a rotina, nem os ofícios conseguiam preencher. Você está com a cabeça nas nuvens outra vez, Filipe? Resmungava Eleazar ao vê-lo parado na beira da água, o olhar perdido. Não, Abba. Estou tentando entender o vento, respondia sem tirar os olhos do horizonte. O vento não se entende, só se sente, e depois se rema contra ele. Agora venha, temos peixes a vender. Mas Filipe sempre voltava para a praia, e sempre voltava ao mesmo ponto, uma pedra larga onde se sentava para olhar o mar. Havia algo naquela vastidão que o chamava silenciosamente. Você acha mesmo que vai aparecer alguém vindo do mar? Provocava Mara, sentando-se ao seu lado com um pão na mão. Não sei se virá do mar, mas sei que virá de algum lugar. Eu sinto. E quem virá, irmão? O Messias. Mara ficou em silêncio por um instante, depois sorriu. Então, espero que ele venha logo. Você já está ficando velho só de esperar. À noite, quando os homens se reuniam nas rodas ao redor do fogo, o velho mestre Elior contava as promessas antigas. Eis que virá um como Moisés, e ele libertará o povo de Israel, dizia com a voz trêmula. Filipe escutava como quem escuta a própria alma, não como quem ouve histórias, mas como quem recebe instruções. Mestre Elior, como saberemos que ele é o verdadeiro? Você saberá, menino, porque quando ele falar, será como se te chamasse pelo nome. Os anos passaram,
Filipe se tornou um jovem de braços fortes, mas de olhar sereno. Era respeitado na vila, mas sempre visto como aquele que pensa demais. Seus amigos se casavam, negociavam, prosperavam. Ele pescava quando necessário, ajudava a família, mas o coração ainda esperava algo que nem ele sabia nomear. Seu melhor amigo era Natanael, um homem de raciocínio rápido e língua afiada. Os dois se conheciam desde a infância. Ainda com essa conversa de Messias, Filipe, zombava ele com frequência. Sim, porque eu creio. E quando ele vier, você vai saber? Não, ele é quem vai me saber. Isso nem faz sentido, dizia Natanael rindo. Mas vindo de você, tudo bem. Naquela manhã, Filipe caminhava sozinho pela margem do mar. O céu estava limpo, o ar carregava um cheiro de sal e alecrim. Pássaros passavam rasantes sobre a água e tudo parecia calmo. Até que ele viu um grupo de homens conversando à sombra de uma tamareira. Um deles se destacava. Seu rosto era comum, mas seu olhar era incomum, penetrante e calmo ao mesmo tempo. Filipe parou sem saber por quê. O homem também parou de falar. Seus olhos cruzaram os de Filipe, e então ele caminhou até ele, sem pressa, sem temor, e disse apenas 2 palavras: segue-me. Filipe sentiu tudo dentro dele estremecer. Não perguntou quem era, não pediu explicações. Apenas largou a pequena sacola que trazia, virou-se e foi, como quem finalmente reconhece o som da própria alma sendo chamada. Mais tarde, ao encontrar Natanael, Filipe não conteve a empolgação. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu, o Messias, Jesus de Nazaré. Natanael ergueu uma sobrancelha. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe sorriu. Vem e vê, é só isso que posso te dizer. Vem e vê. Mas mesmo enquanto caminhava com o mestre, mesmo ao lado dos outros discípulos, algo em Filipe permanecia alerta. Era como se ainda faltasse uma peça. Como se o chamado fosse só o começo, e não o fim. Ele seguia sim, mas também esperava. Esperava algo que ainda não entendia, mas Filipe não imaginava que aquele algo maior já caminhava em sua direção. O mar da Galileia ainda dormia quando Filipe acordou. O céu era um tecido azul profundo, costurado por estrelas. Betsaida, com seus cheiros de peixe, lenha e esperança cansada, despertava devagar. O jovem pescador caminhava com as sandálias rastas, carregando as redes nos ombros, já com os calos que os homens de sua vila aprendiam a aceitar desde a infância. Ele passava pelos mesmos caminhos de terra batida, entre casas simples, ouvindo os mesmos sons de todos os dias. O riso abafado de crianças, os cântaros enchendo nas fontes, as preces dos mais velhos no início da manhã. Era tudo familiar, mas dentro dele, algo sempre parecia fora do lugar. Filipe, vai sair de novo sem comer? Gritou uma vizinha ao vê-lo passar. O mar não espera, dona Esther, respondeu ele sorrindo, sem parar os passos. Mas não era o mar que o chamava naquela manhã. Havia um som mais profundo, inaudível, como se a alma estivesse sendo puxada por uma corrente que ele ainda não podia ver. Filipe caminhava sem direção, como quem espera um encontro sem saber onde ou com quem. Ao dobrar uma pequena trilha à beira-mar, ouviu passos. Lentamente um grupo de homens se aproximava. Alguns ele reconhecia de vista, pescadores, galileus como ele. Mas à frente vinha um homem diferente, a túnica simples, a expressão serena, o andar leve, mas decidido. Seus olhos
Tinham algo que Filipe nunca havia visto antes. Não olhavam para fora, olhavam para dentro. Jesus parou. Não disse muito, apenas o olhou, como se já o conhecesse, como se o tempo tivesse congelado ali. E então, com voz calma, mas cheia de autoridade, disse: "Segue-me." Foi tudo, 2 palavras. Nenhuma explicação, nenhuma promessa, nenhuma garantia. Filipe piscou, o coração disparou, a garganta secou, mas não por medo, por revelação. Era como se tudo o que ele buscava ao olhar o horizonte, tudo o que as histórias dos profetas acendiam em seu peito, agora estivesse diante dele num olhar. Ele não perguntou para onde iriam, não pediu tempo para pensar, não olhou para trás, apenas soltou as redes, deixou os cestos na areia e foi. "Ei!" gritou um colega pescador. "Onde você vai?" Filipe virou-se por um instante, já caminhando ao lado do homem de Nazaré. "Eu não sei, mas ele sabe." Os passos que seguiram foram silenciosos. Os outros discípulos o observavam com curiosidade. Pedro, mais intenso, trocou um olhar com André. João sorriu de leve, como quem entendia o que acabara de acontecer. Jesus não disse mais nada. Não precisava. Filipe andava em silêncio, mas por dentro 1000 vozes se calavam. Era como se tivesse encontrado aquilo que não sabia que procurava. Como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor, sem que nada tivesse de fato mudado. "Por que eu?" pensou. Mas antes que pudesse afundar em dúvidas, a paz tomou o lugar das perguntas. Porque não era sobre entender, era sobre obedecer. Mais tarde, ao pararem em um campo para descansar, Jesus sentou-se sob a sombra de uma figueira. Filipe aproximou-se ainda cauteloso, tentando compreender o homem que seguia. "Mestre, o que queres de mim?" Jesus o olhou, com ternura, com profundidade. "Só que venha, só isso, por agora, sim. O resto você vai descobrir pelo caminho." Filipe assentiu, respirou fundo e pela primeira vez sentiu o que os pescadores raramente sentiam: leveza. Naquela noite, quando as estrelas voltaram a surgir no céu, Filipe já não era o mesmo homem. Ele ainda tinha o mesmo nome, as mesmas roupas, mas agora o seu caminho era outro. O chamado havia sido simples, mas a entrega total. E ao seguir Jesus, Filipe deixava mais que redes, deixava o controle de sua própria história. Natanael ainda fitava Filipe com um misto de ceticismo e desconcerto. A resposta que ouvira, "Vem e vê", continuava ecoando, mesmo que ele tentasse tratá-la como ingenuidade. Era estranho ver o amigo, sempre tão ponderado, agora tomado por uma certeza que beirava o impossível. Aquilo o inquietava mais do que gostaria de admitir. "Você realmente acredita que encontrou o Messias?" perguntou ele, franzindo a testa. Filipe assentiu com serenidade, mas seus olhos brilhavam. "Não apenas acredito, eu o vi. Ele me viu. E foi como se tivesse me esperado a vida inteira." "Ele te disse algo?" 2 palavras. 2 palavras? "Segue-me!" Natanael cruzou os braços pensativo. O dia ainda estava nascendo e a luz dourada refletia nas pedras da estrada. Ao longe, algumas mulheres carregavam cântaros. Um burro relinchou preguiçosamente no curral. Mas para Filipe, o mundo parecia suspenso naquela conversa. "Você é melhor que isso, Filipe." Sempre pensou antes de agir. Isso parece emoção." "Pode ser, mas é uma emoção com raízes profundas. Não consigo explicar, Natanael. Só sei que, desde que ele me chamou, tudo mudou." Natanael respirou fundo.
Passou a mão pelos cabelos e fitou o horizonte por um instante. E esse homem é de onde mesmo? Nazaré, Nazaré, repetiu com desprezo. Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe sorriu. Era a pergunta que esperava e já tinha a resposta pronta. Vem e vê. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. Natanael o encarou, buscando algum sinal de hesitação, alguma rachadura na fé repentina do amigo, mas não encontrou, e isso o perturbou. Está bem, disse por fim, mas só porque você está me pedindo. O caminho até onde Jesus estava não era longo, mas pareceu eterno para Filipe. Cada passo ao lado de Natanael carregava uma expectativa difícil de descrever. Ele sabia que Jesus não precisava de apresentações. Bastaria um olhar, uma palavra, e tudo faria sentido. Quando se aproximaram, Jesus ergueu os olhos e viu os dois vindo. Sem que ninguém dissesse uma palavra, ele declarou: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael parou imediatamente, surpreso. Seus olhos se estreitaram. De onde me conheces? Jesus deu um passo à frente. Antes que Filipe te chamasse quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. A boca de Natanael se entreabriu. O que acabara de ouvir o atravessou como uma flecha. Ninguém poderia saber da figueira. Ninguém estava lá. Ele estivera sozinho, orando em segredo, questionando a Deus sobre as promessas antigas, pedindo um sinal de que ele ainda se importava. As palavras saíram trêmulas, quase em sussurro. Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Filipe sorriu em silêncio. Ali, diante dele, estava o mesmo milagre que ele próprio havia vivido. Ser visto, ser conhecido, ser chamado. Mais tarde, quando os dois caminhavam de volta, Natanael parecia outro homem. O sarcasmo dera lugar à reflexão. Eu não sei o que foi aquilo, mas ele me viu, Filipe. Ele me viu quando ninguém mais via. Eu sei. E por que isso me atinge tanto? Porque você também o esperava. Só não sabia disso até hoje. Natanael assentiu, pensativo. O céu estava limpo. O dia avançava com beleza simples, mas algo invisível havia mudado em ambos. Naquela noite, Filipe se recolheu em silêncio. Não para dormir, mas para pensar em como o simples ato de obedecer, de convidar, já começava a alterar destinos. Sua fé, ainda em construção, já estava servindo de ponte para outros. Mas Natanael não era o único que precisava ver para crer. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos abençoar e continuar levando essas histórias profundas da Bíblia a mais corações. Agora seguimos com a jornada de fé de Filipe. A notícia se espalhou depressa pelas vilas ao redor do mar da Galileia. Jesus estava vindo de novo e falaria às multidões. Não era mais apenas um homem cercado por curiosos. Agora, onde ele passava, multidões se formavam. Gente de todos, os cantos com filhos dos braços, idosos amparados por netos, doentes carregados em esteiras, homens em silêncio, mulheres em esperança. Era um mar de corpos em busca de uma palavra. Filipe, como sempre, andava perto de Jesus. Observava, ouvia, aprendia, mas nem tudo fazia sentido. O modo como Jesus falava, com parábolas, com pausas, com gestos, era tão belo quanto enigmático. Às vezes, parecia que o mestre respondia perguntas que ninguém tinha feito, e outras vezes que deixava perguntas sem resposta de propósito.
Naquela tarde, o céu estava limpo, mas o ar pesado. Já passava da metade do dia e a multidão continuava crescendo. Estavam sobre uma colina e dali era possível ver a extensão do vale coberto de gente. Filipe se aproximou de Jesus, preocupado. Mestre, estamos longe das vilas e já é tarde. As pessoas estão cansadas, com fome. Devíamos mandá-las embora para que comprem o que comer. Jesus permaneceu em silêncio por um instante, olhando para a multidão. Seus olhos pareciam medir mais que distâncias físicas. Pareciam atravessar intenções, pesares e necessidades invisíveis. Onde compraremos pão para que todos comam? A pergunta caiu como uma pedra no coração de Filipe. Ele hesitou, calculou. 200 denários não. Seriam suficientes para que cada um receba um pedaço. Era verdade. Mesmo que tivessem o dinheiro e não tinham, não haveria pão suficiente nas cidades por perto. Era uma resposta prática, lógica, realista, mas fria. Jesus não o repreendeu, apenas o olhou. Um olhar profundo, como quem pergunta de novo, sem palavras. André, que estava por perto, apontou um garoto entre a multidão. Esse menino aqui tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus estendeu a mão, pediu os pães, agradeceu. Começou a repartir. Filipe ficou em pé ao lado de Natanael, olhando incrédulo. Observava as mãos de Jesus se moverem como em um ritual sereno. O pão não acabava, os peixes se multiplicavam e os cestos passavam de mão em mão, como se a escassez nunca tivesse existido. Isso não é possível, murmurou Filipe. Natanael o olhou sorrindo. Nem tudo precisa ser possível para ser real. As crianças riam enquanto comiam. Os homens se serviam com cuidado, respeitosos. As mulheres compartilhavam com os doentes. Havia fartura, uma fartura impossível. Quando todos se saciaram, restaram ainda 12 cestos cheios. Filipe sentou-se sobre uma pedra. Sentia-se esvaziado por dentro, não de fé, mas de certeza. Era como se tudo o que ele achava entender sobre o mundo estivesse sendo lentamente desmontado. Jesus se aproximou. Não falou. Apenas sentou-se ao lado dele. Filipe suspirou. Eu fiz as contas. Eu sempre faço as contas. E o que aprendeu? Filipe hesitou. Que, às vezes, as contas não são tudo. A fé começa onde a conta termina, Filipe. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. Durante dias, enquanto caminhavam, enquanto pregavam, enquanto eram recebidos por uns e rejeitados por outros. Por que não me pediu para crer? Antes de me perguntar onde comprar pão, perguntou Filipe certa noite ao redor da fogueira. Porque eu já sabia a resposta. Mas você precisava ouvir a sua. A lenha estalava no fogo. O cheiro de terra úmida misturava-se com o silêncio dos que dormiam. Filipe abaixou a cabeça. Você está tentando mudar a forma como penso, não está? Jesus sorriu, lançando um olhar sereno. Estou tentando mudar a forma como você vê. Dias depois, ainda refletindo sobre aquilo, Filipe compartilhou com Natanael. Não foi sobre pão, sabe? Foi sobre o que há depois da lógica. Sobre ver o mundo com outros olhos. Com os olhos da fé, com os olhos dele. A caminhada com Jesus não era apenas aprender a crer. Era desaprender a depender do controle. Filipe começava a entender que para viver o que era eterno, teria que abrir mão do que era previsível.
E embora ainda se agarrasse à razão, um novo entendimento nascia dentro dele. Mas aquele milagre não era apenas sobre pão, era sobre visão espiritual. A noite havia descido como um véu grosso sobre o monte. As estrelas piscavam timidamente, escondidas por nuvens passageiras. A brisa trazia o cheiro de oliveiras e terra molhada. Os discípulos estavam reunidos em silêncio ao redor da fogueira. Não era uma noite qualquer. Havia tensão no ar. Jesus falava de partida, de separação, de um caminho que eles ainda não podiam seguir. Filipe mantinha-se calado. Sua mente rodava como moinho em correnteza. A cada nova palavra do mestre nascia uma pergunta. E para cada pergunta, uma dúvida o inquietava como areia no sapato. Jesus caminhava lentamente entre eles, com o rosto tranquilo, mas os olhos distantes. Suas palavras tinham um tom de despedida, mas não havia tristeza, havia firmeza. Não se turbe o vosso coração, dizia ele, como um pai que conforta os filhos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Filipe ouvia, mas parte de si ainda buscava lógica. Como? Quando? Onde era essa casa? Quem era o pai, afinal? Tomé, mais apressado nas perguntas, falou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondeu com a serenidade que o caracterizava: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. As palavras pairaram sobre o grupo como um silêncio denso. Mas Filipe não suportou mais. Seu coração pulsava com um desejo sincero de compreender, não por rebeldia, mas por fome. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O olhar de Jesus voltou-se lentamente para ele. Era um olhar que misturava ternura com surpresa, como quem ouve um pedido que revela muito mais do que parece. Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? A voz não era de repreensão, mas de revelação. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Filipe sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Não havia esperado por isso. Pensava que estava fazendo uma pergunta justa, talvez até inteligente. Mas a resposta o desarmou completamente. Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Um silêncio se espalhou pelo grupo. Ninguém se movia, ninguém ousava respirar fundo. Filipe abaixou os olhos, sentiu vergonha, sentiu-se exposto, mas acima de tudo, sentiu-se confrontado por uma verdade maior do que sua mente podia conter. Crê-me, estou no Pai, e o Pai em mim. Se não creres por minhas palavras, crede ao menos por causa das obras. Filipe queria falar, mas não conseguia. Um nó lhe prendia a garganta. Ao seu lado, Pedro olhava para o fogo. João chorava em silêncio. A atmosfera era densa demais para que qualquer um tentasse explicar o que estava sendo revelado. Mais tarde, já afastado dos outros, Filipe sentou-se sob uma figueira, as mãos tremendo no colo. Seus pensamentos o golpeavam como ondas. Como não percebi antes? Como pude andar com ele, ouvir sua voz e ainda pedir algo que já estava diante de mim? Ele se lembrou do dia em que foi chamado. Segue-me, dissera Jesus. Duas palavras que mudaram tudo, mas agora a fé que o
Movia parecia pequena diante da revelação que acabara de receber. Eu queria ver o Pai, murmurou. Mas tudo o que eu precisava fazer era enxergar Jesus. Os passos suaves de Natanael o surpreenderam. Sentou-se ao lado dele, sem dizer nada por um tempo. Sabe, disse ele enfim, eu também me pergunto se entendo tudo. O que ele diz? Às vezes parece que ele fala direto ao espírito e a mente só fica tentando acompanhar. Filipe riu nervoso. Eu perguntei algo simples e recebi uma resposta que me despedaçou por dentro. Não foi uma repreensão, Filipe. Foi uma revelação. Você pediu o Pai e ele te mostrou que o Pai estava ali o tempo todo. Filipe assentiu, ainda com os olhos marejados. Então, por que eu ainda me sinto incompleto? Porque a verdade, quando entra pela fé, demora para se ajeitar na lógica. Mas um dia, ela ocupa tudo. Na madrugada, Filipe voltou a deitar perto dos outros. O sono demorou a vir. Ele fitava o céu, buscando traços do invisível. As palavras de Jesus ainda queimavam dentro dele. E embora a dor da exposição fosse real, algo novo também brotava, o começo da verdadeira visão espiritual. Mas a resposta de Jesus não encerrou as dúvidas de Filipe, apenas as aprofundou. O caminho até Samaria era longo, seco e silencioso. A poeira da estrada se levantava atrás dos pés cansados de Filipe, mas seu coração ia em outra direção. Cheio. Era como se o Espírito o conduzisse passo a passo, mesmo sem uma rota visível. Ele não tinha um mapa. Tinha apenas uma certeza. Algo precisava ser feito naquela cidade esquecida pelos judeus. Samaria era o tipo de lugar que os seus evitavam. A velha rixa entre samaritanos e judeus era antiga, profunda, cheia de feridas abertas e desprezo mútuo. Para muitos, entrar ali era se contaminar. Para Filipe, era obedecer. Tem certeza? Perguntou Natanael antes de se separarem no cruzamento de estradas. Não, respondeu Filipe com um meio sorriso. Mas a certeza não é mais o que me move. A voz me chamou e eu preciso ir. A entrada da cidade era simples. Casas de pedra, muros baixos, ruídos de conversas desconfiadas e olhares que não disfarçavam o estranhamento. Mas Filipe não foi com discurso preparado, foi com o coração aberto e com o nome de Jesus gravado na alma. No primeiro dia, pregou na praça. Havia poucos ouvintes. Alguns zombavam, outros apenas observavam de longe, mas ele não parou. No segundo dia, voltou. Falou sobre o reino, sobre perdão, sobre reconciliação. Falou sobre o Nazareno, que não fazia distinção entre samaritanos e judeus. E então uma mulher com o corpo arqueado se aproximou. Se o que diz é verdade, pode orar por mim? Filipe a olhou com compaixão. Aproximou-se, pousou as mãos sobre os ombros frágeis dela e orou. Não houve relâmpagos, nem trovões, mas os olhos da mulher se abriram com surpresa. A dor nas costas se foi, o peso desapareceu e ela chorou. No dia seguinte, a praça estava cheia. É aquele homem, sussurravam. A mulher de dores agora anda ereta. Ele fala de um tal de Jesus. E assim, as vozes em Samaria começaram a se misturar. Vozes de curiosidade, de esperança, de fé renascida. Filipe falava com simplicidade, com ternura, com poder. E os sinais o acompanhavam. Homens atormentados caíam em pranto, libertos de vozes que os escravizavam. Mulheres estéreis sentiam o ventre mover. Crianças doentes voltavam a sorrir.
e em meio à multidão, corações que antes carregavam rancor ancestral, agora se abriam para algo novo. Como pode um judeu nos tratar com tanto amor? Perguntavam. Eu também era cego, dizia Filipe, até que vi Jesus, e ele me ensinou a ver vocês com os olhos do céu. Havia algo sobrenatural ali. Mas também havia um calor humano. Samaria, rejeitada por tanto tempo, agora se tornava terreno fértil para a esperança. Num entardecer, Filipe estava sentado na escadaria do templo local, ofegante. Tinha pregado o dia inteiro. Uma criança se aproximou, sentou-se ao lado dele e disse: Minha irmã disse que o Senhor trouxe Deus de volta para cá. Filipe olhou para o céu e sorriu. Eu só disse o nome certo, e ele veio, mas nem tudo eram flores. Entre os ouvintes estava também Simão, conhecido como o Mágico, um homem de fama e encantamentos. Respeitado por muitos, temido por outros. Ele ouvia em silêncio, observava e, em certo dia, aproximou-se. O que você faz é real, disse, e diferente de tudo o que já vi. Quero esse poder. Filipe não reagiu de imediato. O Espírito o alertava. O que deseja não é um truque, Simão. É uma vida nova. E essa não se compra. Se entrega. Simão hesitou. Pela primeira vez, sua voz vacilou. Então, o que preciso fazer? Arrependa-se, seja lavado e siga o Cordeiro. E assim, Simão foi batizado junto com muitos outros. Mas Filipe ainda discernia que algo dentro daquele homem precisava morrer e ainda resistia. Dias depois, mensageiros chegaram de Jerusalém. Pedro e João vinham a caminho. A notícia do que Deus fazia em Samaria se espalhava como fogo em campo seco. Era hora de confirmar, de orar para que os novos crentes recebessem o Espírito Santo. Quando os apóstolos chegaram, Filipe os recebeu com humildade. Era grato por não estar mais só. Ao verem a cidade transformada, Pedro e João se emocionaram. Impuseram as mãos sobre os convertidos, e o Espírito desceu. Choros, línguas, alegria. Era como se o céu se derramasse sobre um lugar que muitos diziam ser amaldiçoado. Naquela noite, Filipe andou pelas ruas vazias. As casas dormiam, mas ele sentia que algo ainda pulsava no ar. Aquela cidade havia sido tocada, salva, curada. Mas a inquietação voltava, não como dúvida, mas como direção. Ele sabia, com a mesma certeza que teve no chamado, que aquilo era só o começo, porque a glória de Samaria não era o fim, apenas o prenúncio de um novo chamado. A cidade ainda celebrava. Após a chegada de Pedro e João, o Espírito Santo se manifestara com força entre os samaritanos. Muitos choravam enquanto oravam. Outros riam, como se algo finalmente tivesse sido libertado de dentro. Havia paz nas ruas. Paz onde antes só existia desconfiança e dor, mas nem todos sorriam. Filipe observava Simão à distância. O mágico, agora convertido, mantinha o olhar inquieto, como quem observa, calcula, mede. Não era a expressão de quem descansava na fé, era a de quem ainda procurava algo além dela. Ele foi batizado, disse Natanael ao se aproximar. Por que ainda o observa tanto? Porque nem todo batismo vem do mesmo lugar, respondeu Filipe, e nem toda entrega é inteira. Simão era conhecido em Samaria há anos. Seus feitos místicos, sua presença teatral e suas palavras persuasivas o tornaram figura central. Muitos o veneravam, outros o temiam. E mesmo agora, entre os discípulos, havia algo em seu semblante que não combinava com arrependimento.
No dia seguinte, após a imposição de mãos de Pedro e João, o Espírito Santo desceu com poder sobre os convertidos. Línguas de fogo, vozes em oração, risos e lágrimas. Era um mover que nenhuma magia poderia imitar. Simão viu, e seus olhos brilharam, não com reverência, mas com desejo. Aproximou-se dos apóstolos com passos apressados, e então, abrindo a bolsa, falou: Deem-me também esse poder para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu pago o que for preciso. O silêncio caiu como pedra. Pedro ergueu os olhos devagar, seus traços endurecidos. Que o teu dinheiro pereça contigo, Simão, porque pensaste que o dom de Deus se compra com prata. Simão recuou. O som da repreensão o cortou mais fundo do que qualquer feitiço. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, continuou Pedro firme. Teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Filipe estava ao lado. Não disse nada, mas por dentro sentia um amargor que não esperava. Tinha sido ele quem anunciara o Evangelho, ele quem batizara Simão. E agora via-se diante da decepção silenciosa de uma fé que talvez nunca tivesse nascido. Por favor, disse Simão cabisbaixo, roguem por mim ao Senhor para que nada do que disseram me aconteça. E então se afastou, não com ódio, mas com vergonha. Um homem despido de poder, perdido entre as ruínas de si mesmo. Naquela noite, Filipe ficou sozinho à beira de um poço seco. Natanael se aproximou, como sempre fazia nos momentos certos. Está culpando a si mesmo? Um pouco. Você plantou a semente, mas o terreno não era fértil ainda. Filipe passou a mão pelos olhos, cansado. Ele parecia tão sincero. Às vezes, até quem engana a si mesmo primeiro. Filipe suspirou. A cidade ainda festeja, mas uma sombra entrou nela e me atingiu. Eu vi o Espírito transformar vidas, mas também vi a vaidade tentar se disfarçar de fé. E isso me assusta. Por quê? Porque se a fé pode ser imitada, como saber se o que estou fazendo é verdadeiro? Natanael o olhou com ternura, porque o falso nunca dura, e o fruto revela o que a raiz esconde. As palavras ficaram no ar como refrigério. Na manhã seguinte, Simão não apareceu. Muitos acreditam que ele deixou a cidade. Outros dizem que voltou à velha vida em segredo. Filipe não o viu mais, mas algo dentro dele havia mudado. Eu achava que pregar era só anunciar boas novas, disse Filipe certa vez a João. É muito mais, respondeu o apóstolo. É preparar o solo e aceitar que nem todas as sementes germinarão. A experiência com Simão marcou Filipe profundamente. Não o fez recuar, mas o tornou mais atento, mais sensível. Aprendeu que o poder de Deus atrai tanto os que querem ser curados, quanto os que querem controlar. E ali, nas ruas de Samaria, onde tantas vozes agora louvavam o nome de Jesus, Filipe compreendeu que seguir o Espírito não era só ver milagres, era discernir corações. Mas nem todos que creem o fazem por amor. E Filipe começaria a sentir isso na pele. Os dias seguintes em Samaria foram como um perfume doce que pairava sobre tudo. As vozes nas ruas, que antes discutiam tradições e lendas, agora sussurravam passagens das Escrituras. Crianças corriam imitando os gestos de Filipe. Velhos falavam, com lágrimas nos olhos, sobre o que Deus havia feito. Era como se a cidade inteira respirasse graça. Mas dentro de Filipe, algo começava a mudar. Na aparência, estava tudo bem.
As casas abertas, os rostos iluminados, os batismos diários. Mas no fundo do coração, um silêncio desconfortável começava a se formar. Não era a ausência de barulho, era a ausência de direção. Era como se, após a avalanche de milagres, o espírito tivesse se calado. Numa manhã, enquanto caminhava entre as casas, Mara, uma mulher que havia sido curada de um sangramento, correu até ele. Irmão Filipe, venha! Meu filho deseja ser batizado. Filipe sorriu, assentiu, seguiu, fez o que precisava ser feito. Mas o coração estava longe. Enquanto a água deslizava pelos cabelos do garoto, Filipe orava em silêncio. Senhor, estás aqui? Ainda me conduzes? Depois do batismo, recolheu-se ao quarto simples que os samaritanos haviam preparado para ele. Sentou-se, respirou fundo, fechou os olhos e então murmurou com honestidade: por que me sinto só, em meio a tantos? Natanael entrou pouco depois, trazendo pão e tâmaras. Você sumiu hoje, comentou sentando-se perto. O algo errado? Filipe hesitou. Já teve a sensação de estar fazendo o certo, mas não mais no lugar certo. Natanael ficou em silêncio. Há algo quieto demais dentro de mim, continuou Filipe, como se a voz que me trouxe até aqui agora estivesse escondida e eu não consigo encontrá-la. E se não estiver escondida? Perguntou Natanael. E se só estiver esperando você silenciar o barulho dos outros? Filipe abaixou a cabeça. A multidão o abraçava, o chamava, o aclamava. Mas a voz que o guiava no início, estava distante. Naquela noite, ele subiu ao telhado da casa onde dormia. O céu estava claro, salpicado de estrelas. Deitou-se sobre uma manta fina e fechou os olhos. Respirou fundo. Senhor, se ainda estás falando comigo, fala outra vez. Nada. No dia seguinte, andou pelas ruas em silêncio. Tocou os doentes, orou com os aflitos, sorriu para as crianças, mas por dentro ainda esperava por algo. Algo que só Deus poderia dizer. Ao entardecer, deixou a cidade sem ser notado. Subiu uma pequena colina, onde havia uma figueira solitária. Ali ajoelhou-se. Por que me inquietas, Senhor, se tudo está indo tão bem? O vento soprou leve, nenhuma resposta. Se há outro lugar onde devo estar, então diz. Se há outro rosto que deva ver, então chama. E então veio o silêncio mais profundo de todos. E no meio desse silêncio, uma voz rompeu, clara, como um raio em céu limpo. Levanta-te, vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O deserto. Filipe abriu os olhos assustado. Olhou ao redor. Não havia ninguém, mas a voz ainda ecoava por dentro. Ele a conhecia. Era a mesma que um dia dissera: segue-me. O deserto? Sussurrou. Mas por quê? Nenhuma explicação, nenhuma visão, apenas uma ordem. Na manhã seguinte, Filipe reuniu seus poucos pertences, vestiu sua túnica de viagem, passou pelas ruas de Samaria com passos lentos. As pessoas o cumprimentavam, ofereciam comida, pediam orações. Ele retribuía com gestos breves e carinhosos, mas o coração já estava em outro lugar. Natanael o encontrou na saída sul da cidade. Vai embora? Vou. Para onde? Gaza. Gaza? Mas é deserto. Sim, eu sei. E o que você vai fazer lá? Filipe olhou para o céu, então para o amigo. Ainda não sei. Só sei que devo ir.
Natanael sorriu com os olhos marejados. Que o mesmo Espírito que te levou te traga de volta. Filipe sorriu também. Abraçou o amigo e partiu. Desceu pelo caminho pedregoso que levava à solidão. Não havia multidões agora. Não havia palmas, nem enfermos, nem cânticos. Apenas o som dos próprios passos. Mas, apesar do vazio ao redor, sentia algo crescendo dentro de si. A inquietação não o dominava mais. Agora era direção, missão e uma expectativa sagrada de que algo sobrenatural o aguardava onde ninguém esperava. E então uma voz rompeu o silêncio com um comando estranho. Vai para o caminho que desce a Gaza. O sol batia forte sobre as pedras do caminho. O vento soprava seco, levantando grãos de areia que raspavam o rosto e os braços como pequenas agulhas. O deserto não oferecia sombra, nem som, nem promessa. Apenas a vastidão. E mesmo assim, era para lá que Filipe caminhava. Ele não sabia por quê, não sabia quem, apenas sabia para onde. E essa era a única certeza que carregava consigo naquele dia. A estrada entre Jerusalém e Gaza não era popular entre os judeus. Era longa, deserta e frequentemente evitada por medo de ladrões e abandono. Ninguém escolhe o deserto, diziam. E de fato, quem caminharia sob o calor sem destino aparente? A não ser alguém que ouvisse uma voz invisível. Filipe ajeitou a faixa na cabeça, encharcada de suor. Os pés doíam. A areia já invadira as sandálias. A boca secava rápido, mesmo com goles pequenos da vasilha. Mas nenhuma dessas coisas o parava. Vai para o caminho que desce a Gaza. Era tudo o que ouvira e tudo o que seguia. Isso não faz sentido, murmurou consigo mesmo. Eu saí de uma cidade cheia de conversões, cheia de frutos, para andar por pedras e poeira. Mesmo enquanto questionava, algo dentro dele permanecia firme, como se o silêncio de Deus não fosse ausência, mas presença contida, à espera do momento certo para se revelar. Lembrou-se dos profetas, de como Elias também andara em silêncio, sozinho, até ouvir Deus no som suave e delicado. Lembrou-se de Abraão, que partiu sem saber o destino, e então se deu conta. Talvez a fé mais verdadeira seja aquela que caminha sem mapa. No meio da tarde, Filipe avistou uma pequena elevação no terreno. Subiu até o topo com esforço e, ao alcançar o alto, contemplou a vastidão adiante. O sol estava agora como uma lâmina no céu. O horizonte tremia com o calor. Não havia ninguém, nenhum viajante, nenhuma caravana. Apenas estrada, areia e vento. Mas, estranhamente, ele não estava frustrado. Havia um tipo de paz ali. Uma certeza que vinha não dos olhos, mas do espírito. Se estou aqui, é porque tu tens algo aqui, disse em voz baixa, com os olhos fechados. Eu não entendo, mas eu creio. Então, ao abrir os olhos, viu algo se movendo ao longe. Uma nuvem de poeira levantava-se na estrada. Era uma carruagem, ricamente adornada, puxada por cavalos escuros, seguidos de guardas com vestes exóticas. Filipe desceu lentamente da elevação. Escondeu-se entre algumas pedras próximas, observando. O veículo parou por um momento. Do lado de dentro, um homem de pele escura lia em voz alta. Era um pergaminho, cuidadosamente desenrolado. A voz do homem era firme, mas carregava uma nota de confusão. Filipe ouviu trechos ao vento. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o que o tosquia. O espírito voltou a sussurrar.
Aproxima-te dessa carruagem. O coração de Filipe acelerou. Era agora. O momento que ele não sabia que esperava. O homem da carruagem não era um acaso. Era um encontro. Caminhou até a estrada e, ao se aproximar da carruagem, elevou a voz com cuidado. Entendes o que lês? O homem virou o rosto. Era um eunuco, vestido com roupas finas, provavelmente de alta posição. O suor escorria por sua testa, mas o olhar era intenso. Como poderei entender se ninguém me explica? A resposta caiu como uma senha. O espírito havia preparado tudo. Entra, senta aqui ao meu lado, disse o homem, abrindo espaço no assento de madeira. Filipe subiu com cuidado. Pegou o pergaminho com reverência. Era o livro do profeta Isaías. Você sabe de quem ele está falando? De si mesmo? De outro? Filipe respirou fundo e, com um brilho nos olhos, respondeu: está falando de Jesus. E assim, enquanto os cavalos avançavam sob o sol escaldante, o deserto tornou-se púlpito, a carruagem tornou-se templo, e a estrada, antes vazia, agora era habitada pelo maior dos mistérios, o Evangelho sendo revelado a um coração estrangeiro. Filipe falou de Nazaré, da cruz, da ressurreição, falou do perdão, do batismo, do Espírito. O eunuco ouvia com olhos fixos, como quem vê algo se acendendo pela primeira vez. Por um instante, Filipe olhou ao redor. Nada havia mudado na paisagem, mas tudo havia mudado no mundo invisível, porque o deserto tornava-se palco de algo eterno. Mas o deserto escondia um propósito que mudaria séculos de história. O sol já estava alto, derramando uma luz ofuscante sobre o chão seco da estrada. O caminho que descia de Jerusalém a Gaza permanecia deserto, exatamente como o Espírito havia dito. Mas Filipe não se sentia só. Havia uma tensão no ar, não de medo, mas de expectativa. Era como se o próprio céu estivesse segurando o fôlego. Foi então que, ao longe, ele viu poeira se levantar. Uma carruagem. Rica, bem cuidada. Os cavalos marchavam com disciplina. Guardas a cavalo a acompanhavam em silêncio. E no interior do veículo, parcialmente sombreado por um tecido fino, Filipe viu um homem de pele escura, vestido com trajes de alto prestígio. Os olhos atentos, a voz sussurrando algo. Lendo, Filipe se aproximou com cuidado, sem assustar os guardas. A carruagem diminuiu o ritmo. Agora ele ouvia com clareza. Como ovelha foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Filipe reconheceu na hora Isaías, o servo sofredor, a profecia do Cristo. Seu coração acelerou. O Espírito sussurrou: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Ele correu. Chegou à lateral do veículo e chamou com humildade, mas firmeza: o senhor entende o que está lendo? O homem ergueu os olhos surpreso. Seus traços eram fortes, mas marcados pela reflexão. Ele não parecia ofendido com a pergunta. Pelo contrário, parecia aliviado. Como poderei entender se ninguém me explica? Respondeu o eunuco. Filipe sentiu a porta se abrir dentro do seu próprio espírito. Permite-me que eu suba e ande contigo. O eunuco fez um gesto. A carruagem parou. Filipe subiu. Ali, lado a lado, dois mundos se encontraram. Um servo estrangeiro com sede de verdade e um discípulo guiado pelo vento de Deus. O homem entregou o pergaminho a Filipe, apontando para a passagem. Está falando de si mesmo o profeta? Ou de outro? Filipe olhou para o texto.
Tocou as letras com reverência. De outro. Quem? Filipe sorriu, não com soberba, mas com alegria serena. Do Cordeiro, do Messias, de Jesus, o Nazareno. E ali, naquela carruagem que rangia sobre as pedras do deserto, começou uma das conversas mais significativas da história da fé cristã. Filipe falou das promessas, das profecias cumpridas, contou sobre a cruz, sobre o silêncio de Jesus diante dos que o condenaram, sobre o sangue que não gritou por vingança, mas por reconciliação, sobre o túmulo vazio e sobre a vida nova que brota para todos, judeus, romanos, samaritanos e etíopes. Ele morreu? Perguntou o eunuco com olhos fixos. Sim, respondeu Filipe, mas não permaneceu morto. Ele venceu a morte e agora vive, e todo aquele que crê vive com ele. O eunuco fechou os olhos. Por alguns instantes, o silêncio tomou conta da carruagem. Apenas o som dos cavalos e da areia sob as rodas permanecia. Eu busquei por esse homem há anos, disse ele por fim. Em Jerusalém me disseram que eu não poderia entrar no templo por causa da minha condição. Sou eunuco, estrangeiro, impuro, segundo eles. Filipe o olhou com compaixão. Jesus não olha para a aparência. Ele vê o coração, e o teu já está voltado para ele. Os olhos do eunuco se encheram de lágrimas. E o que devo fazer? Crer e ser batizado. A resposta saiu como um rio, simples, direta e poderosa. O homem assentiu. Eu creio. E então, como se o próprio Deus quisesse confirmar o momento, a carruagem dobrou uma curva. E ali estava ela, água, no meio do deserto. O eunuco se levantou, apontando com esperança. Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe sorriu, com os olhos também marejados. Nada, absolutamente nada. Eles ordenaram que a carruagem parasse. Desceram juntos. O eunuco removeu parte de suas vestes. Caminhou com Filipe até o pequeno lago. A água era fria, limpa, real. E, ali, no lugar onde ninguém imaginaria, no caminho esquecido de Gaza, o céu e a terra se tocaram. Filipe mergulhou o homem nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando o eunuco emergiu, algo novo havia nascido. Uma nova vida, um novo povo, uma nova história. Estou leve, disse ele, rindo entre lágrimas, como se tivessem tirado um peso de séculos. Filipe o abraçou. O espírito se alegrava dentro dele e tudo fazia sentido. A voz no deserto, a estrada vazia, a obediência sem respostas. Tudo estava se cumprindo ali. Mas as Escrituras não eram o único mistério que seria revelado naquele dia. O interior da carruagem era escuro e abafado, mas havia ali uma presença quase palpável. O eunuco, sentado ao lado de Filipe, segurava o rolo de Isaías com as duas mãos. Seus dedos tremiam levemente. Os olhos percorriam o texto como se buscassem algo que já o havia tocado, mas que ainda não se deixava compreender por completo. Filipe observava com atenção. Viu naqueles olhos uma sede que não vinha da mente, mas da alma. Uma sede antiga, de alguém que já carregava perguntas antes mesmo de saber que elas tinham nome. Foi humilhado e não abriu a boca. Em sua humilhação foi tirado o julgamento. E quem poderá contar a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Leu o eunuco, e então virou-se. Diga-me, de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro?
Filipe respirou fundo. O momento havia chegado. A estrada, o sol, a poeira. Tudo tinha sido parte de um cenário preparado por Deus. Agora era a hora de abrir as cortinas do entendimento. Ele fala de Jesus, disse Filipe com suavidade. Daquele que foi prometido e que já veio. O eunuco franziu o senho, curioso. Jesus? Filipe assentiu, e com paciência começou a contar. Do menino nascido em Belém, do homem que curava com o toque e ensinava com o olhar. Falou da cruz, não com peso, mas com glória. Falou da ressurreição, não como uma teoria, mas como uma certeza. Ele foi o cordeiro levado ao matadouro. Não por engano, mas por amor. Ele carregou nossas culpas. Ele nos viu antes mesmo que soubéssemos que precisávamos ser salvos. O eunuco ouvia em silêncio. Nenhuma interrupção. Apenas olhos fixos, respiração contida e a expressão de alguém que via peças se encaixando num quebra-cabeça guardado há anos. «Por que ninguém me disse isso antes?» murmurou ele. «Porque talvez fosse para ouvir isso hoje.» A carruagem seguia em frente. A estrada parecia interminável, mas Filipe sabia que aquele era o percurso exato. O Espírito estava ali, não com trovões, mas com revelação. «E o que acontece com aqueles que creem nesse Jesus?» perguntou o eunuco. «O que se espera deles?» Filipe sorriu. «Que entreguem a ele tudo o que são. Que deixem o velho para trás e que nasçam de novo, pelo arrependimento, pela fé e pela água.» O eunuco franziu a testa. Água, o batismo, um símbolo, uma entrega, um sepultamento do velho homem e o renascimento de uma nova vida. O silêncio voltou a reinar por instantes, mas dessa vez não era confusão, era contemplação. O eunuco olhou para fora da carruagem. O deserto parecia inalterado, mas os olhos dele viam com nova luz. As palavras de Filipe não haviam ficado apenas na mente, haviam descido para o coração, onde moram as decisões que mudam tudo. «E se eu quiser ser batizado?» perguntou de repente. Filipe se virou, surpreso. «Quiser? Sim, aqui, agora. O que me impediria? Você crê com todo o seu coração?» Eunuco assentiu com força, como quem se agarra à última esperança. «Creio que Jesus é o Filho de Deus.» E naquele instante o entendimento virou desejo. A fé que nascera como pergunta, agora se tornava decisão. O plano divino não era mais um conceito, era um convite, e ele havia aceitado. A carruagem continuou avançando, cortando o calor do deserto. O céu, antes impiedoso, agora parecia sorrir. Filipe sabia, a jornada estava prestes a entrar em outro nível, mas aquele entendimento não ficaria apenas na mente. Ele pediria algo muito mais profundo. A carruagem seguia cortando a paisagem estéril do deserto. Areia, pedras, sol e silêncio se repetiam como uma canção antiga. Mas dentro daquele veículo, o clima era outro. Um coração ardia, cheio de revelação, fé e urgência. O eunuco, etíope, já não era o mesmo homem que abrira o pergaminho poucas horas antes. Ele olhava pela janela com ansiedade, como se o próprio deserto pudesse ouvir seus pensamentos. «Há água neste caminho?» perguntou mais para si do que para Filipe. Filipe apenas sorriu. Sabia que quando a fé floresce, o impossível se curva. E então, aconteceu. À direita da estrada, entre pedras rachadas e arbustos secos, um pequeno curso d'água serpenteava discretamente, como se tivesse nascido apenas para aquele momento.
Não era um rio, nem um poço profundo. Era uma fonte esquecida, talvez alimentada por chuvas antigas ou pelo próprio propósito divino. O eunuco apontou com empolgação, os olhos brilhando. Ali! Água! O que me impede de ser batizado? Filipe desceu da carruagem sem hesitar. Tirou as sandálias, sentindo o calor da terra sob os pés. O eunuco fez o mesmo. Ambos caminharam lado a lado até a pequena fonte. Era água cristalina, fria, viva. Um milagre silencioso no meio do nada. Se você crê com todo o seu coração, disse Filipe, olhando nos olhos do homem, então nada o impede. O eunuco assentiu com firmeza, como quem estava diante do momento mais decisivo de sua vida. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Entraram na água. A brisa soprou com leveza, e o sol, até então inclemente, pareceu se suavizar por instantes. A natureza inteira silenciou, como quem segura o fôlego para assistir ao que viria. Filipe ergueu as mãos e, com a autoridade do céu, declarou: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. E o mergulhou. A água abraçou o corpo do eunuco. Por um breve instante tudo ficou submerso. A antiga vida, as dúvidas, a sede de respostas. E quando ele emergiu, algo novo nasceu junto. Um brilho em seus olhos, um peso a menos nos ombros, uma paz que nem o ouro da Etiópia poderia comprar. Ele chorava, não de tristeza, mas de gratidão. Nunca, disse com a voz embargada, nunca pensei que eu pudesse ser aceito. Assim, Filipe o abraçou. O reino de Deus não tem fronteiras, nem preferidos. Ele veio por todos, e hoje veio por você. Por alguns segundos, eles permaneceram ali, imóveis, apenas sentindo o momento. O deserto havia se tornado altar, o silêncio testemunha, e a água uma promessa. Ao voltarem à estrada, o eunuco caminhava diferente. Seus passos tinham leveza, como de alguém que acabara de deixar para trás séculos de peso invisível. Quero levar essa mensagem para o meu povo, disse ele. Quero que saibam o que descobri aqui, que Deus nos vê. Filipe assentiu. Algo dentro dele dizia que aquele homem seria mais que um convertido, seria um mensageiro. Chegaram à carruagem. O eunuco ajeitou as vestes ainda molhadas. Ia agradecer, ia abraçar Filipe, ia dizer algo mais. Mas então olhou para o lado e não havia mais ninguém. Filipe havia desaparecido, sumido, levado, como se o mesmo vento que o guiara até ali o tivesse recolhido com mãos invisíveis. O eunuco permaneceu, imóvel por um instante. Olhou ao redor, chamou, nenhuma resposta, apenas o som do vento e o balançar suave das palmeiras próximas. Mas não havia tristeza em seus olhos. A alegria era mais forte. Ele sabia, aquele homem era enviado, e sua missão havia sido cumprida. Subiu de volta à carruagem. O pergaminho de Isaías ainda estava lá, aberto na mesma passagem. Ele o segurou com carinho, mas agora com outro olhar. Um olhar que via além das letras. E enquanto o veículo retomava o caminho, ele sorria, porque o Deus que o encontrara no deserto agora habitava dentro dele. Mas assim como apareceu, Filipe desapareceria diante dos olhos do homem. O eunuco etíope ainda estava ajoelhado junto à fonte, ofegante, com as vestes úmidas e os olhos marejados. Em volta só havia areia, pedra e céu. Mas por dentro, o coração dele pulsava como um tambor novo, refeito, recomeçado. Filipe sorriu ao vê-lo assim, não com orgulho,
mas com reverência. Em cada conversão era um milagre que ele jamais se acostumava a testemunhar. E aquele homem, estrangeiro e solitário, agora fazia parte de algo eterno, parte do corpo vivo de Cristo. Obrigado, sussurrou o eunuco, segurando o pergaminho com as duas mãos. Você foi enviado, eu sei disso. Filipe assentiu, ainda sem dizer nada. Às vezes as palavras atrapalham o que o espírito quer deixar em silêncio. Eles caminharam juntos de volta à estrada. O sol já descia no céu, lançando sombras longas sobre o chão rachado. A carruagem estava à espera. O eunuco subiu sorrindo, como quem carrega um segredo que mudará seu país inteiro. Já não era o mesmo homem que começara aquela viagem. Agora era uma nova criatura. Filipe ia se despedir. Ia desejar paz, dar-lhe instruções. Mas não teve tempo. Em um instante que não pôde prever, algo invisível o tocou. Primeiro foi uma leveza nos pés, como se a terra tivesse perdido seu peso. Depois, um sopro por dentro, como se os pulmões tivessem sido tomados por outro fôlego. Ele fechou os olhos, o tempo parou, não houve som, nem luz, apenas uma ausência repentina, de chão, de ar, de tudo o que é natural. Era como se o mundo tivesse piscado, e no piscar, Filipe desapareceu. Quando abriu os olhos novamente, os sons eram outros. Sentia cheiro de pão sendo assado, de água corrente, de muros molhados. O céu ainda era o mesmo, mas o vento soprava de outro modo. Estava em uma cidade, estava em Azoto, cambaleou levemente ao se dar conta da mudança. Passara do deserto à cidade em um sopro. Os pés ainda estavam molhados, o corpo leve, o espírito em chamas. Olhou ao redor. Ruas estreitas de pedra, casas com telhados baixos, crianças correndo entre tamareiras, um mercado ao longe. Tudo vivo, pulsante, pessoas comuns, cheias de necessidades invisíveis. Ele respirou fundo e murmurou: Senhor, eu não sei por que estou aqui, mas se tu me trouxeste, fala outra vez. Ninguém respondeu, mas ele sabia. Já aprendera a reconhecer a ausência sonora que vinha carregada de sentido. Um homem idoso passou por ele, olhando com curiosidade. Está bem, viajante? Filipe assentiu. Melhor do que nunca estive. Andou pela cidade com passos lentos, o espírito ainda o envolvia, mas agora era como brisa depois da tempestade. Sabia que sua missão ali começaria da mesma forma que todas as outras. Observando, ouvindo, esperando. Logo encontrou uma praça onde alguns homens conversavam sentados ao redor de uma fonte. Sentou-se próximo, escutando. Falavam de deuses estrangeiros, de comércio, de política, mas no meio daquelas palavras, Filipe ouviu um gemido, um lamento abafado pela filosofia. Aguardou, e então, quando um deles comentou que os deuses estavam em silêncio, Filipe se virou e falou: Talvez vocês estejam ouvindo vozes demais para escutar a única que fala com amor. Os olhares se voltaram para ele. Um deles, de cabelos grisalhos, franziu a testa. E quem é você para dizer isso? Alguém que ouviu essa voz no deserto e que agora está aqui. Só para contá-la a vocês. Que voz? A do Cordeiro. O mesmo que Isaías escreveu. A mesma voz que cala os deuses porque é viva. O silêncio caiu e então um deles falou: Diga mais. E ele disse: Filipe falou de Nazaré, da cruz, da ressurreição.
Contou do homem etíope que fora transformado. Contou que Deus não habita em templos de pedra, nem em conceitos elevados, mas em corações quebrados. E quanto mais falava, mais os rostos se abriam como terra seca sob a chuva. No fim daquele dia, um deles o chamou à parte. Fica conosco, tens onde dormir? Filipe balançou a cabeça. Ainda não, então agora tens. Minha casa é tua. A casa era modesta, mas acolhedora. O homem se chamava Eliseu. Tinha esposa, 3 filhos e um coração generoso. Serviram pão e lentilhas, água fresca com folhas de menta. E à mesa, Filipe ouviu a pergunta que mais gostava de responder. Por que você veio a Azoto? Ele sorriu. Eu não vim, fui enviado, e até agora também estou tentando entender por quê. Eles riram, mas havia reverência nos olhos. Eliseu olhou para a esposa, depois para os filhos. Talvez seja por nós. Naquela noite, Filipe olhou para o teto de madeira trançada e refletiu. O espírito o havia arrebatado, mas mais do que o deslocamento físico, era o que aquilo representava. A fé não podia mais ser contida por fronteiras, nem pela lógica dos homens. O evangelho agora corria como o vento, e ele era parte desse vento, mas o motivo do arrebatamento ainda estava oculto, esperando o tempo certo para ser revelado. O tempo passou com uma delicadeza que Filipe aprendera a não ignorar. Não tão rápido quanto o arrebatamento, nem tão lento quanto as jornadas no deserto. Foi um tempo vivo que se media nas conversas noturnas, nas orações pela manhã, nas risadas das crianças que corriam entre as oliveiras. Depois de Azoto, Filipe seguiu rumo ao norte. A estrada o levou até Cesareia, cidade marítima, ponto de encontro de culturas, crenças e impérios. Diferente de tudo o que vivera até ali. A cidade pulsava com um movimento constante. Navios chegando, estrangeiros falando línguas diferentes, soldados romanos misturados ao povo judeu. Um lugar onde o contraste era norma e a fé verdadeira precisava aprender a viver entre ruídos. Mas ali, onde tudo parecia provisório, Filipe construiu algo permanente. A princípio, foi só uma casa, simples. Depois, um lar. E logo, um altar. Ele já não era apenas o evangelista que caminhava pelo deserto ou que falava para multidões. Agora era pai. E com o passar dos anos, tornou-se também mentor, conselheiro e âncora para muitos na fé. De seu casamento nasceu algo ainda mais improvável que as multidões de Samaria. 4 filhas. 4 meninas que, ainda pequenas, já tinham os olhos atentos para o invisível. Papai, hoje sonhei com luzes, dizia a mais nova, sentando-se ao seu lado enquanto ele afiava uma faca para o jantar. E o que as luzes diziam? Perguntava Filipe com um sorriso paciente. Que Jesus ainda está chamando gente. Gente que tem medo. Mas vai mesmo assim. Filipe se calava. Apenas a abraçava. Porque sabia, Deus estava soprando naquele lar. E suas filhas, com o passar do tempo, se tornaram conhecidas não apenas como filhas de Filipe, mas como profetisas. Elas falam com uma clareza que muitos mestres não têm, dizia um ancião depois de ouvi-las em oração. É como se o Espírito usasse vozes pequenas para dizer verdades grandes, completava outro. A casa de Filipe virou abrigo para órfãos, para viúvas, para viajantes, para líderes cansados. Gente vinda de longe, muitas vezes ferida, encontrava consolo ali. Havia pão, havia descanso, mas principalmente havia palavra. E não era apenas Filipe quem pregava, era
Sua esposa com suas canções. Eram suas filhas com seus sonhos. Era o ambiente inteiro. Uma casa que exalava profecia sem pretensão. Essa casa tem algo, dizia um líder de Jerusalém. É como se fosse um braço do céu aqui na terra. Filipe ouvia e sorria, mas nunca deixava o espírito adormecer. Por mais que tivesse agora uma família, um lar, um ministério consolidado, ele vivia em prontidão. O arrebatamento que o levara de Gaza a Azoto deixara mais do que memória, deixara um alerta. O Espírito sopra onde quer, e você ainda é vento, Filipe. Certa noite, enquanto observava o mar de Cesareia do alto da colina, sua filha mais velha sentou-se ao seu lado. Papai, você se lembra do deserto? Ele riu. Como esquecer? Já entendeu por que foi para lá? Ele ficou em silêncio. O som das ondas batendo nas pedras abaixo parecia querer responder por ele. Ainda não, disse. Entendi o que aconteceu lá. Entendi o que Deus fez naquele homem. Mas o porquê completo? Não, acho que sigo esperando. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Talvez o porquê seja mais do que uma resposta. Talvez seja o início de outra pergunta. Filipe a olhou com ternura. Você está profetizando de novo? Talvez. Ela sorriu. Aquela noite foi calma, mas dentro de Filipe o espírito ainda se movia. Não como nas ruas de Samaria, nem como nas águas de Gaza. Era um mover profundo, silencioso. Um tipo de fome por algo ainda não revelado. Ele não se sentia velho, mas carregava a maturidade de quem viu muitos mundos nascerem nos olhos dos outros. Já não corria como antes, mas seu espírito permanecia desperto. A casa, os frutos, as filhas, o respeito, nada disso havia adormecido o chamado. Certa vez, em um banquete com líderes da igreja primitiva, alguém perguntou: Filipe, você está em paz agora? Com tudo o que viveu? Ele encheu o cálice com vinho, observando o reflexo do fogo dançar na superfície. Paz, sim, mas respostas. Ainda estou colhendo. Respostas sobre o quê? Ele olhou para o alto pensativo. Sobre o que Deus faz no silêncio. Sobre o que Ele está construindo. Quando nos leva para lugares que não entendemos. A conversa parou ali, porque todos sabiam, quando Filipe falava do silêncio de Deus, não era uma metáfora, era lembrança viva. A casa de Filipe, em Cesareia, continuou sendo farol por anos. Suas filhas cresceram, seus nomes ecoaram entre os primeiros discípulos, e muitos viam nele não apenas um evangelista, mas um homem de integridade, alguém que soube esperar, mesmo quando tudo parecia resolvido, mas mesmo com tudo construído. Filipe ainda esperava entender o porquê do deserto. Era fim de tarde em Cesareia. Do alto da colina onde ficava sua casa, Filipe via o mar refletir aquele brilho como se fosse ouro líquido. As filhas conversavam animadamente no quintal, enquanto sua esposa acendia lamparinas uma a uma. Filipe estava sentado à entrada, afiando uma pequena faca de madeira. A vida havia encontrado ritmo, paz. E mesmo que o coração ainda carregasse perguntas, havia um sentimento de que tudo estava onde deveria estar. Foi então que bateram à porta. Eu atendo! Gritou a filha do meio correndo pelos corredores, de sandálias leves. Ela parou abruptamente ao ver quem estava ali. Voltou-se surpresa. Papai, é alguém que você vai querer ver com seus próprios olhos. Filipe se levantou devagar, caminhou até a entrada, e lá estava ele, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios.
o homem cuja fama já percorria terras distantes. Olhos intensos, rosto marcado pela estrada e uma presença que misturava força com humildade. A paz esteja contigo, Filipe, disse Paulo com um leve sorriso. E contigo, irmão, a casa é sua. Eles se abraçaram, não como desconhecidos, mas como soldados que lutaram batalhas diferentes pelo mesmo rei. Pouco depois, já sentados à mesa com pão e azeite entre eles, as filhas de Filipe ouviram em silêncio. Paulo falava sobre suas viagens, sobre as igrejas plantadas, os apedrejamentos, os milagres, as visões. E o que me trouxe aqui, disse Paulo, olhando nos olhos de Filipe, foi a lembrança do que o Senhor começou contigo. Filipe franziu o senho, confuso. Comigo? Sim, soube do que fizeste em Samaria, do arrebatamento, do homem etíope, dos sinais, do silêncio do deserto. E o que isso tem a ver contigo? Paulo se inclinou sobre a mesa. Tudo. Eu tenho pregado aos gentios, tenho sido conduzido por Deus a terras e povos que antes não compreendia, mas quando ouvi sobre tua história, entendi. Deus começou o caminho dos gentios contigo, Filipe. O silêncio preencheu a sala. As filhas se entreolharam. A esposa pousou, as mãos sobre o colo. Filipe abaixou a cabeça. Sempre me perguntei o porquê daquele deserto, daquela estrada. Por que eu e não Pedro? Por que o Espírito me levaria a um homem tão distante e depois me arrancaria de lá? Paulo assentiu. Porque às vezes somos apenas a semente, e outras vezes somos a enxada, mas todos somos parte da colheita. Filipe respirou fundo, olhou para o teto de madeira da casa. Por dentro, uma lágrima se formava. Então o que vivi estava conectado com o que você vive, com o que muitos viveram e ainda viverão. Naquela noite, após as refeições, todos se reuniram no pátio. Paulo contou histórias. As filhas profetizaram. A esposa de Filipe cantou um salmo antigo. E ali, sob um céu estrelado, dois pilares do início da igreja se reconheceram como irmãos de alma. Horas depois, já sozinhos, Filipe ofereceu a Paulo um colchão simples sob um nicho da parede. Obrigado pela hospitalidade, disse Paulo. E obrigado por trazer respostas, disse Filipe. Eu não sabia que precisava ouvi-las. Até que você falou. Antes de dormir, Filipe voltou à colina. O mar seguia calmo. A brisa agora era fresca. Ele pensou em Betsaída. No dia em que viu Jesus pela primeira vez, no chamado, em Samaria, no arrebatamento, no deserto, em Cesareia e agora em Paulo. As peças começavam a se juntar. Ele via uma linha invisível costurando tudo, uma linha que não partia dele, mas o envolvia. Então não fui deixado de lado, murmurou. Fui posicionado. Lá dentro, as filhas já dormiam. A cidade se aquietava. Os passos de Paulo haviam cessado. A casa estava em paz, mas ainda faltava uma peça. E ela viria no momento de maior silêncio. O cabelo, antes espesso e escuro, agora era como neve sobre os ombros de Filipe. A barba, longa, já não escondia as marcas suaves de riso, nem as linhas profundas da espera. Suas mãos, calejadas pelo tempo, descansavam sobre a mesa de madeira, onde estavam enrolados antigos pergaminhos. A casa, ainda em Cesareia, era silenciosa. As filhas já haviam partido para outras terras, outras missões. Algumas com esposos, outras com visões. Cada uma carregando no coração o legado de um pai, que nunca precisou levantar a voz,
para fazer o céu descer. Filipe agora caminhava devagar, mas dentro dele o espírito nunca se aquietava por completo. Naquela manhã, o mar cantava sua canção antiga, e ele, como fazia nos dias em que a alma se lembrava de tudo, subiu até a colina com seu cajado na mão. Sentou-se de frente para o horizonte e fechou os olhos. E ali, sozinho com Deus, ele entendeu. Entendeu porque o Espírito o tirou de Samaria no auge do avivamento. Entendeu porque foi enviado a uma estrada vazia, sob o sol do meio-dia. Entendeu porque precisou caminhar sem saber, falar sem explicações, batizar sem tempo para a despedida. O deserto não foi acaso, foi destino. A imagem do eunuco voltou a sua mente como uma fotografia viva. Os olhos úmidos dele, o rosto marcado não apenas pelo sol, mas pela sede de algo eterno. E então, Filipe se lembrou do que soube anos depois, contado por viajantes, pregadores e irmãos que passavam por Cesareia. A Etiópia ouviu o evangelho primeiro de um homem que não era sacerdote, nem soldado, nem livre, mas de um servo transformado pela água no deserto. Aquele eunuco, aquele único homem, foi a semente silenciosa de uma colheita africana. Uma história que cruzaria gerações, que resistiria ao tempo, que ecoaria até os confins da terra. E Filipe foi apenas a ponte, a sombra de uma árvore que ninguém viu crescer, mas que um dia muitos se abrigariam debaixo. Então era isso. Murmurou com os olhos fixos no céu. O deserto não era o fim, era o começo de algo tão grande que nem eu podia suportar ver com os próprios olhos. As lágrimas vieram sem esforço. Não eram de tristeza, eram de revelação. Porque agora tudo fazia sentido. Os passos, os silêncios, os deslocamentos, as dúvidas, os chamados sem explicações. Cada um deles era um fio invisível costurando um plano eterno. Levantou-se com dificuldade, mas com dignidade, a mão firme sobre o cajado, o coração ainda em prontidão, porque mesmo velho, o espírito ainda podia falar. Naquela noite, sentado à beira da cama, Filipe escreveu em um pedaço de pergaminho: "O Senhor me levou ao deserto para alcançar um homem que alcançaria uma nação, e eu obedeci, mesmo sem entender." Fechou os olhos, sorriu. Paz. Mas antes de dormir, deixou uma última pergunta escrita abaixo da frase. Não para si, mas para quem viesse depois, para os filhos da fé, para os que ouvem o vento do Espírito e hesitam. E você, quando Deus te levar ao deserto, vai obedecer mesmo sem entender? E assim, Filipe descansou, não como quem terminou a missão, mas como quem se tornou parte dela. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos com personagens bíblicos igualmente inspiradores. Clique para assistir, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que Deus fale com você, mesmo no silêncio do deserto.